Muito bem, pessoal. Estamos iniciando, então, a gravação, já com a autorização de todos. Hoje nós convidamos aqui o Dr. Jefferson para um assunto técnico da comissão, que foi solicitado na última reunião, que é a respeito do DIFAL. Então, Dr. Jefferson, por favor, possa contribuir com o seu entendimento sobre a matéria. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra fazer parte desse grupo aqui e poder estar trazendo aí para o debate alguns assuntos, né? A gente não tem conhecimento total sobre a matéria, mas dentro do possível vamos contribuir aí com o assunto. Bom, a demanda do DIFAL já é uma demanda antiga. Nós, assim que teve a mudança na Lei Complementar 86, que criou a questão do diferencial de alíquota entre a alíquota interestadual e a alíquota destinada ao consumidor final. Criou-se uma regra de transição e onde surgiu o efetivo problema, que toda essa regulamentação ela foi feita através de um convênio e não por lei complementar. E aí foi onde começou a demanda, em que não seria o instrumento adequado um convênio, necessitaria de uma lei complementar. Essa demanda chegou ao STF e o STF decidiu, então, que realmente haveria a necessidade de uma lei complementar, modulou os efeitos dessa decisão, dizendo que só valeria a partir de 2022 e mediante a emissão ou a promulgação de uma lei complementar. Essa lei complementar foi elaborada, mas por questões, não sei se políticas, mas a promulgação dela, a publicidade dela só se deu no dia 4 de janeiro de 2022. Ela foi elaborada no dia 30 de dezembro de 2021, mas a sua publicação em diário oficial apenas no dia 4 de janeiro de 2022. E aí foi onde surgiram as demandas, né? O que muitos têm questionado, que a discussão com relação a dois princípios, o da anterioridade e o do princípio nonagesimal, que a lei deveria ter sido publicada no ano anterior, ou seja, tinha que ser no máximo 31 de dezembro, para poder valer no ano seguinte, ou seja, a partir de 2022. Então, essa é uma das discussões. Se discute muito que a validade dessa lei, ela seria, como ela saiu no dia 4 de janeiro, ela poderia ser válida apenas para 2023. Essa lei complementar que regulamenta, de fato, o DIFAL. E a outra é a questão dos 90 dias também. Como é uma lei que, em tese, cria ou majora tributos, ela deve cumprir o princípio nonagesimal, então seria a partir só de abril a data da cobrança, né, sobre isso. Os estados, óbvio, se organizaram assim que foi feita a promulgação da lei no dia 4, criaram suas leis internas, né, permitindo a cobrança. Alguns até seguiram a regra dos 90 dias, começando a partir de abril, mas a maior parte deles já dentro do próprio mês de janeiro mesmo começaram uma cobrança imediata do DIFAL. Houve uma chuva de ações discutindo isso daí, várias empresas, principalmente no Brasil, entrando realmente numa era do e-commerce aí, é bem representativo, principalmente para pequenas e médias empresas, startups, empresas que começam realmente aí seu negócio já com foco em todo o Brasil, e aí isso é um tributo que, independente do regime que você está, simples, lucro real ou presumido, ele tem um impacto muito grande. A gente falava que empresas do Simples começam com a alíquota do comércio com 4%. Só que quando você coloca um DIFAL, se o produto for importado, você 10 vezes mais isso, né? Nós estamos falando de 18%, 14% até de DIFAL. Então, assim, são alíquotas pesadas em relação à tributação. O que, muitas vezes, inviabiliza realmente a operacionalização. E aí, nessa incerteza, foi
o judiciário foi acionado e várias liminares foram concedidas e agora nós estamos vendo uma reversão de todas essas liminares. Mas se a gente pegar o histórico do TJ de São Paulo, TJ de Goiás e Santa Catarina, as liminares estão sendo revertidas por um princípio econômico, não é nem jurídico. É a perda de arrecadação que o Estado terá com a manutenção dessas liminares. Então, assim, não tem-se a definição, a tendência do que vai ser a questão jurídica. Se vamos realmente ter um caminho em questões de não cumpriram os princípios, né, tanto da anterioridade nonagesimal, mas no momento, o que era antes concedido em tutela de urgência através de liminar, está sendo revertido em razão do princípio, de um princípio econômico da arrecadação do Estado. Quer dizer, o contribuinte ainda não tem certeza que ele vai ter o mérito dessa ação pela questão jurídica, mas sim que nesse momento o judiciário está resguardando o Estado, privilegiando a arrecadação ao invés de privilegiar o contribuinte. Hoje, o Estado de São Paulo reverteu várias liminares, ainda não temos no STJ isso, já temos uma ação no STF discutindo isso discutindo essa lei complementar, já foi feita uma proposta de ação em relação à cobrança do DIFAL no ano de 2022, está com o ministro Alexandre de Moraes, não tem data de julgamento ainda, mas é algo aí que tem impactado todo esse mercado. Particularmente, no escritório nós temos defendido a aplicação da anterioridade, quer dizer, a validade só a partir de 2023, porque realmente, quando a gente está falando desse tipo de cobrança, ele tem que cumprir esse princípio. Acho que realmente foi mais assim, uma questão política entre presidência e estados, e aí, bom, vamos colocar essa lei aqui, fica para depois, e ficar para depois foi para o dia 4. E aí criou toda uma incerteza jurídica por algo que já deveria estar, assim, que na prática foi resolvida com a decisão do STF, dizendo, olha, cria-se a lei complementar e resolve o caso. Só que esse adiamento da criação da lei complementar aí para os 49 do segundo tempo gerou uma nova demanda judicial. Quem é contribuinte ou quem tem essas operações, o aconselho é que busque o judiciário mesmo, que a partir do momento que você aciona, você consegue aí, mesmo que recolhendo, eventualmente, buscar de volta, né, recuperar esses valores. Na modulação de efeito da decisão do STF, por exemplo, ele só permitiu o ressarcimento de quem já tinha ingressado com ações. Ele modulou, dizendo, quem ingressou, recupera-se o que já pagou, e quem não ingressou vai começar a pagar a partir de 2022. Esses foram, em resumo, o efeito, a forma como foi modulado o DIFAL. Então, estamos aí de novo no mesmo, voltamos a quase estaca zero, discutindo novamente o DIFAL. Não, a discussão não é se é devido ou não, mas a partir de quando ele vai ser devido, a partir de quando ele vai ser recuperado. É um tema de muitas empresas, né? Eu falei, o e-commerce hoje está muito em alta, então nós temos aí marketplace, várias operações que são interestaduais, que é a oportunidade muitas vezes da empresa alcançar maiores faturamentos, pegar maiores clientes, e essa cobrança, que entendemos por este ano ser indevida, acaba prejudicando aí essa concorrência, né? Essa atuação. Não sei se algum colega quer complementar, se já conhece o tema. Sim, então, o que ocorre, doutor Jefferson? Então, se a empresa, se o contribuinte, ele optou por ingressar com o processo 3 anos atrás, quer dizer que além desses 3 anos, ele vai ter essa possibilidade de voltar mais 5 para recuperar dentro dessa modulação. Então, o contribuinte que não ingressou, se ele ingressar hoje, ele vai estar discutindo somente 2022. Só 2022. Daqui para frente. Seria dentro desse contexto. Isso, o STF, quando ele criou... É que assim, a primeira
ação foi movida contra o convênio 193, salvo engano, e não contra uma lei complementar. A lei complementar foi 86, a lei 86 criou-se o convênio, e aí a discussão era que o convênio era um convênio inconstitucional ou ilegal, porque carecia de uma outra lei complementar para a criação do tributo, né? A lei complementar 86, a emenda constitucional, desculpa, 86, ela só criou a sistemática a possibilidade de ter essa repartição entre estado de destino e estado de origem. E aí precisava de uma lei complementar, que foi vir agora só em 2022, no dia 4 de janeiro. Então, discutiu-se que tem uma emenda constitucional e depois um convênio. Faltou uma lei complementar no meio. Então, essa foi a discussão. Encerrada essa discussão com essa modulação de efeitos, agora nós vamos ter uma nova demanda, né? Então, assim, contribuintes que pagaram o DIFAL lá anteriormente, se não ingressaram com a ação, infelizmente, pela modulação de efeitos do STF, não cabe mais ingressar com a ação para o período passado, dado essa modulação de efeitos. Eu tenho a mesma atividade aqui que o meu concorrente ou o meu parceiro aqui, e ele ingressou há 2 anos, 3 anos atrás, e eu optei por não ingressar. Quer dizer, então agora vai ter uma vantagem enorme, porque ele vai recuperar todo esse período. Exatamente. Ele tem essa vantagem competitiva. E o que eu tenho percebido com essas teses aí? Geralmente modula efeito, lá na frente, depois de um tempo. Então, o cara que entra, mas não deu, tá dando contra as decisões. Mas o cara entrou, daqui a pouco lá, porque geralmente se decide anos para frente, né? Entrou, se beneficia, não entrou, já não tem o que fazer. De repente, nesse caso aí, pode ser que nesse caso do DIFAL, o cara não aproveite. Mas então, o que a gente tem visto é o cara entrar com a ação, seja um mandado de segurança, que não tem um risco menor, né? Entrar igual. Aí depois, lá na frente, vai decidir, porque é muito incerto os tribunais, né? STJ, reverta, STF, não. O negócio é o cara entrar para poder conseguir se beneficiar, né? Se deixar para depois, não, vou esperar mais pouco para ver o que acontece. Claro que você não vai meter uma declaratória lá e pedir um liminar e já começar a se utilizar, porque lá na frente pode se voltar contra você. Mas o negócio é a empresa entrar com a ação e deixar rolar. A modulação de efeito, ela tem sido muito utilizada, principalmente no STF, para reduzir o impacto econômico. Se não há esse caso, assim, as contas públicas elas têm um impacto muito grande, né? Então, eles acabam por usar desse mecanismo jurídico ali para tentar, assim, não dizer não ao contribuinte, mas também não lesar, não usar a palavra lesar, mas pelo menos para não colocar um ônus tão grande em relação à parte econômica do país em si, né? Então, pedir efeitos aí, ação de exclusão do CMS, agora a recente ação da seletividade da energia elétrica, né? Que também foi uma ação que, enfim, a modulação foi quem entrou até o dia 5 de fevereiro, que foi o começo do julgamento, recupera o passado, quem não entrou só a partir de 2023. Então, quer dizer, são mecanismos que realmente é certo. Então, considere, se o contribuinte se enquadra nisso, quer dizer, ele realiza operações interestaduais e ele é devedor desse DIFAL, ingresse com uma ação, discuta esses 2 temas, que é a anterioridade a partir de 2023, ou até a questão nonagesimal, que seriam os 90 dias, nós já estamos encerrando abril, já seria devido, mas você ainda conseguiria buscar esses 3 primeiros meses aí, se teve recolhimento, né? Já dá para acabar trabalhando uma percentual de recuperação. E aí essa discussão, óbvio, vai se encerrar realmente nos tribunais superiores, né? Acredito que vai ser lá o processo do Alexandre de Moraes quem vai determinar a validade dessa aplicação dessa lei complementar, uma vez que não tem ainda outro cenário dos estados administrativamente ou dentro de suas legislações estaduais de reverterem isso ou de colocar isso a partir de 2023. Os estados, muito pelo contrário,
quanto antes arrecadar, melhor. E dentro desse contexto aí, o mandado de segurança, então, parece ser uma opção mais interessante por conta desse risco. Tem algum impedimento? Porque me parece que é só uma questão mesmo da discussão e de direito, né? Não vai envolver provas, algo mais complexo, né? É que óbvio que a ação declaratória tem seus custos, né? Ou melhor, a possibilidade de custos mais altos, né? Principalmente tratando de honorário de sucumbência ali. Então, o mandado de segurança acaba sendo realmente o instrumento adequado, com menos risco, vamos afirmar assim, ao contribuinte, de fato, ao nosso cliente, pelo custo mais baixo e pela assim, economia em relação à eventual perda do processo, né? Claro que tem suas desvantagens também, o mandado de segurança, você não vai conseguir recuperar esse dinheiro, né? Você vai simplesmente ter um crédito para compensação ali com o mesmo tributo, ou seja, com o ICMS, mas ainda assim acaba sendo um alívio aí para quem está operacionalizando com outros estados e tendo essa incidência. O mandado de segurança, em teoria, seria mais rápido também, né, já que são situações de urgência, mas na prática não tem se visto tanta essa urgência. Tem caso lá de 3 meses sem um despacho dentro do mandado de segurança, então, quer dizer, não garante muito, depende de cada estado, mas não garante aí que você vai ter a sua pretensão acolhida de início. Mas, como o doutor relembrou, quem está discutindo, pelo menos tem lá na frente, tem a vantagem de que existe uma expectativa. Existe essa chance, exatamente. O direito não apoia os que dormem. Essa é clássica, né? Assim se aplica muito bem. As decisões são muito mais econômicas, né? Doutor Rodrigo, doutor Sandro, doutora Cristiane, doutora Tereza, que estão acompanhando online, mais algum complemento, alguma dúvida? Doutor, deixa eu te perguntar, então, levar um caso prático. Digamos assim, caso eu tenha um e-commerce de roupa e comercialize para atacado em outro estado, e também comercialize para pessoas físicas, certo? As pessoas físicas, essa atacado tem inscrição estadual também, e ele é consumidor final. Tá? Não, o atacado não é contribuinte, daí fica devido para ele, né? Tá, então aí o atacado tem que recolher o ICMS, e o consumidor, pessoa física, ele não recolheria. Eu que teria que recolher. Assim, tanto a lei complementar quanto a emenda constitucional, elas seguiram as mesmas diretrizes de recolhimento. Se o teu destinatário ele é contribuinte do ICMS, quem vai recolher esse DIFAL é essa pessoa que está recebendo, é o destinatário, desde que ele seja consumidor final. Então, no caso de um atacado, ele vai fazer uma revenda. Então, esse atacado não é um consumidor final, ele é um outro contribuinte que vai revender. Então, ele não há DIFAL nessa operação. Haveria um DIFAL no exemplo de roupas, vamos pensar assim, se eu sou uma fábrica de uniformes, e aí eu resolvo produz uniformes para uma indústria de São Paulo. Então, a indústria ela vai usar os uniformes para a sua equipe, para os seus colaboradores. Então, é uma operação com o consumidor final. Ele pode até ser contribuinte, mas como esses uniformes eles não têm o uso de revenda, ele vai ser como consumidor final, então sim, o estabelecimento que recebeu vai recolher, o destinatário vai recolher esse DIFAL. Inclusive poderia ser uniforme para o próprio atacado. Inclusive poderia ser comprar para revender e pode comprar para uso próprio. Depende realmente da operação em si. E agora, quando é com pessoas físicas, ou para pessoas jurídicas que não têm inscrição estadual, que não são contribuintes, aí sempre o DIFAL ele é recolhido pelo emitente, porque daí não tem como o estado de destino ir lá, chegar na casa do doutor e falar, olha, eu quero o ICMS dessa operação. Então ele cobra de quem? De quem emitiu o documento fiscal aqui na entrada, do estabelecimento remetente, no caso, né? Então ele criou essa organização para que sempre, se há incidência, que alguém faça o recolhimento, e aí, claro, se lá é contribuinte para o Estado, lá é muito mais prático cobrar de quem está dentro do seu próprio Estado, esse ICMS. Né? Então, no teu caso, teria para quando venda para pessoa física. Né?
Aí sim teria se você vende para pessoa física, aí você teria essa incidência. Se for indústria de roupas, pelo que eu me recordo, tem um crédito presumido de ICMS. Mas aí acredito que não vai ter nenhum impacto, né? Porque é uma opção do contribuinte. Não, e o crédito presumido de ICMS, a gente já discutiu isso até, boa observação, a gente discutiu isso junto ao Estado do Paraná já, que o Estado do Paraná existem alguns benefícios para o e-commerce. Só que todos os benefícios, eles não atingem o DIFAL, eles atingem apenas o ICMS próprio. Então, por exemplo, você vai comercializar um produto importado. Então, vamos pensar em vinho, né? Chegando o inverno, né? O pessoal gosta de... Então, existem muitas empresas de vinho que comercializam vinho no e-commerce. Só que o vinho é um produto importado. Então, eu quero vender um vinho do Paraná para São Paulo. Ok. O vinho importado, a alíquota do ICMS interestadual, 4% para produto importado. E aí o DIFAL, vamos pensar no estado de São Paulo, 18%, então teria mais 14% de DIFAL. Aí, eu preciso de um crédito presumido, eu vou lá no estado. O crédito presumido do estado é de 3%, que seria uma alíquota de 1% efetiva sobre o ICMS próprio. Então, tenho 4% de ICMS próprio na minha operação, o Estado vai me dar um benefício com um crédito presumido de 3%, então, efetivamente, no ICMS próprio eu pago 1%, mas eu tenho que pagar os 14% do DIFAL. Então, na verdade, fica 15% na operação. É um exemplo de um produto com 18% de... E nada afeta o crédito presumido. E nada afeta o crédito presumido. Calculando esse 1%, ele já está batendo exatamente o benefício então, do a crédito. gente tem vários, vou vender para um estado que é Mato Grosso do Sul, que é 7%. Ele vai me dar um crédito de 6%. Eu vou pagar um igual, mais o DIFAL. Então, assim, não existe um benefício que reduz o DIFAL. Porque como o DIFAL ele é devido para o estado destino, não tem como o estado do Paraná falar, eu vou te dar um crédito para você pagar o ICMS do outro estado. Você teria que ter... O que as empresas têm reorganizado, e aí é questão de planejamento, é aberto filiais em outros estados. E quando você abre filial, você faz uma transferência interestadual e lá dentro você faz uma operação interna. E aí não tem o DIFAL. Mas, claro, nem todas as empresas, principalmente as que estão começando, têm condições de ter 27 filiais em 27 estados para poder operacionalizar dessa forma. Mas as grandes empresas, sim, elas trabalham primeiro com uma transferência interna, que aí só tem o ICMS próprio, e depois de algumas decisões aí não existe ICMS na transferência de mercadorias entre filiais. Então, você transfere sem débito nem crédito de ICMS, e lá dentro você realiza, dentro do estado, você realiza uma operação interna a consumidor final. Aí sim valeria algum benefício, algum sentido assim. Então, pegar o estado de Santa Catarina tem um benefício no e-commerce interno. Então, lá eles também têm um crédito presumido de 12% nas operações com 18%. Então, exemplificando, se você faz uma transferência do Paraná para Santa Catarina, e de Santa Catarina você vende para o consumidor final, ao invés de você pagar um DIFAL, por exemplo, de 8%, 10%, 14%, nesse exemplo, produto importado, você pagaria 6% de ICMS. Então, algumas reorganizações podem ser funcionais para reduzir aí essa incidência. E que, sinceramente, acredito que vai acontecer muito após 2023. Mesmo que o contribuinte vença essa demanda do DIFAL, ela é assim, paliativa, dado que a discussão é se ele é devido em 2022, se ele é devido a partir de abril de 2022 ou se ele é devido a partir de 2023. Mas a partir de 2023 ele será devido. Na melhor hipótese, caso o contribuinte vença as duas demandas atuais, eu tenho um gap que é 2022 de reorganização, de adaptação, de criação de cenários para me preparar para 2023 e poder ter um mercado aí competitivo. E o que vocês têm observado assim, a respeito Tem a possibilidade de fazer o depósito judicial ou de fazer o pagamento e depois buscar aquela compensação via mandado de segurança. Uhum. Se você utiliza o depósito, fica mais fácil de recuperar o crédito, só que, por outro lado, esses 12%, 14% que eu tenho, dependendo do tipo de operação, eles não vão entrar como uma despesa no cálculo do meu imposto de renda. Se eu estou no lucro real, eu tenho um ônus ali, que é recolher 34% de imposto de renda sobre o depósito. Sobre o depósito.
Isso é importante as empresas também considerarem no momento de decidir se vai trabalhar com depósito ou se vai trabalhar com recolhimento. É essencial, na verdade, né? Porque se você olhar a conta só em percentual, você fala, eu quero economizar 14, mas eu pago 34 sobre esses 14. Então, na verdade, eu já não economizo 14, né? Desse exemplo que a gente estava falando aqui de um produto de um 14% de default. Então, essa análise sim, acho que eu aconselho também a sempre conversar com o advogado, conversar com o contador para entender qual regime a empresa está, até para fazer essa opção. Realmente, o depósito é muito prático, porque se você tiver êxito, se o contribuinte tem êxito ao final do processo, você consegue fazer o levantamento disso e não só a compensação. Né? A gente falou, o contrato de segurança permite a compensação, caso você venha pagando regularmente o DIFAL nas suas operações. Agora, se você depositar o DIFAL, natural que ao final você tenha a possibilidade do levantamento disso. Mas durante essa trajetória, durante o decorrer do processo, você vai ter que arcar com o imposto de renda de uma operação ainda, de uma decisão incerta. A empresa optando por continuar com o recolhimento, até por detectar o seu tanto pelo lucro real, e ter esse impacto do imposto de renda da contribuição, no momento em que, eventualmente, ela tenha êxito e ela dê ingresso nessas verbas, seja por compensação, isso vai se tornar também uma recuperação lá a ser tributada pelo imposto de renda, a princípio. Também, vai incidir lá na frente. Não vai ter como não recolher. A questão é o momento em que você vai fazer esse recolhimento, né? Por questões econômicas, normalmente se posterga ao máximo, né, o recolhimento do imposto de renda, reconhecendo já o que atualmente hoje é uma despesa que seria esse DIFAL, né? O que também é importante lembrar é da gente sempre orientar o nosso contribuinte, que mesmo que a gente esteja, nosso cliente e contribuinte, né, mesmo que a gente esteja discutindo isso, que na hora de precificar, que não deixe de desconsiderar isso. Porque se a decisão for revertida, o que você está ganhando um mercado com base numa expectativa de direito e que depois, se isso se reverter, pode ser prejuízos irrecuperáveis. A gente tem como lembrança o processo que foi o Fundo Rural, por exemplo, em que muitas empresas colocavam já como certo um ganho desse processo, e aí, quando as decisões foram revertidas, algumas realmente foram à falência, dado o tamanho da cobrança que veio de períodos posteriores, porque isso não estava na conta, simplesmente se trabalhava já presumindo que esses valores não eram devidos. Então, é interessante na formação do preço, quem tem e-commerce ou clientes que querem ingressar com isso, que se mantenha a forma de preço, que procure trabalhar aí dentro buscando colocar como devido esse valor, até para depois, lá na frente, você pelo menos ter feito caixa desse montante, caso você não venha recolhendo isso regularmente. Eu consegui uma liminar, agora o que eu faço? Vou dar desconto no preço? Não. Conseguiu a liminar, mantém igual, continua com o preço igual, e aí é uma poupança que você está fazendo. A liminar, ela tem seu ônus e bônus, né? Muitas vezes, o contribuinte, o cliente, ele se empolga com a liminar, e daquela liminar faz-se como ganho certo, e aí depois acaba vindo algumas reclamações, principalmente para nós, operadores do direito, aí, eu não recolhi, agora veio essa diferença toda aqui, tá bom. Você vai falar o quê? Exato. Particularmente no nosso edital, a gente usualmente pede a liminar, que é uma prática, né? Assim, acaba sendo necessário, mas mesmo obtendo a liminar, a gente não aconselha a que se use a liminar. Só se o cliente fala, não, eu preciso mas tem que alertar muito o risco. Mas ainda assim, tem uma cena aqui que você está sabendo o risco, que depois não vem. E deixa eu levantar uma outra bola aqui para ver se alguém vai chutar ela. Quando a gente fala de embutir ou não no preço de venda, o ICMS,
existe uma certa discussão também do contribuinte de fato, do contribuinte de direito. Qual que é o entendimento? Será que isso pode, de alguma maneira, impactar nessa recuperação? Porque se eu estou embutindo no preço, meu cliente está adquirindo isso, está fazendo o pagamento, ou seja, quem está realmente pagando pelo valor do ICMS é o consumidor final, né? Será que em algum momento os contribuintes vão ter que enfrentar isso ou não está sendo discutido nada, está tudo tranquilo nesse sentido? É uma boa questão. É que assim, normalmente os processos, principalmente que envolvem o Estado, falando de ICMS, ele tem uma grande questão, está no Código Tributário Nacional, não me recordo agora qual é exatamente o artigo, mas é da prova do não repasse do ônus. Né? Então, normalmente o Estado, principalmente nos casos de devolução, ele só permite isso se você provar que você não repassou esse ônus para o teu contribuinte. Né? Esse é o fato. E uma vez que você coloca no preço, você repassa o ônus para o contribuinte. Né? Então, essa ainda não foi uma demanda aventada pelo Estado em relação a esse tipo de coisa. Quem é o real contribuinte, né? Como se diz ali, se são as empresas ou se são os consumidores finais ali. Mas é claro que num momento realmente de devolução, quando se faz principalmente o levantamento de valores, é nesse momento que a gente tem enfrentado essa demanda, o Estado tem questionado a prova de que eu não repassei esse ônus para o consumidor final. Eu tenho que, de alguma maneira, provar que esse valor não estava. Não está fácil para recuperar o valor. Assim, ó, no caso do DIFAL, a gente tem acompanhado que principalmente quem faz compras pela internet e no e-commerce, que ele vem sempre destacado lá, os 18%, que é o que vem no documento fiscal. Né? Então, quem recebe a nota, você não sabe o que, como consumidor, o que passou ali, qual foi a tributação total incidente. Vem simplesmente destacado a nota 18%. Não sabe quem recolheu, não. Mas você sabe que 18% está embutido naquele preço. Quem pagou esses 18%, óbvio, se está embutido no preço, é você. Né? Agora, o Estado, na hora de demonstrar, o contribuinte, na hora de demonstrar isso, deve fazer muito bem essa separação. Né? Por mais que ele recolha, se isso está dentro da margem, se está consumindo a margem dele. É possível, sim, fazer algumas provas, principalmente contábeis, né? De como seria essa precificação com o DIFAL e sem o DIFAL. Olha, eu estou vendendo o preço sem o DIFAL, por mais que ele está incluído aqui dentro. Eu tenho que fazer como se fosse um recolhimento adicional. Eu calculo meu preço com 4% de ICMS ou com 12%, e aí eu sei que eu tenho mais 6% lá no final da conta que reduz a minha margem. Não estou cobrando isso. É possível, sim, aí, com o uso de algumas provas periciais e os contadores demonstrar, mas ainda não foi aventada essa possibilidade, mas é bom estar preparado, sim. É uma dúvida bem interessante. Perfeito. Bom, para mim foi muito esclarecedor, né? Acho que deu para entender bem sobre a matéria. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida, algum questionamento. O pessoal que está no online também, a doutora Cristina. Tudo certo. Tá tudo certo. Bom, então vamos agradecer o Dr. Jefferson por ter compartilhado conosco aqui o conhecimento, a atualização da matéria, e espero que tenhamos outras oportunidades aí que você possa voltar aí novamente, assim como os outros colegas, para trazer e compartilhar um pouco aí do dia a dia. Tá. Obrigado. Sempre que possível, compartilhar o conhecimento é uma maneira de enriquecer o debate. Show. Obrigado.